Olá, seja bem-vindo ao UB News. No jornal de hoje você vai ver: governo federal anuncia fim da tarifa extra na conta de energia. Começa a campanha de vacinação contra gripe e sarampo. DF tem novas linhas de ônibus e itinerários ampliados. Continua em Braslândia a Feira da Goiaba. O UB News já está no ar. Boa tarde. A partir de agora você acompanha o resumo das principais notícias da semana e claro que o jornal de hoje começa com notícia boa. É que o governo federal anunciou o fim da tarifa extra na fatura de energia. A mudança começa a valer ainda neste mês. Assista. O anúncio do Ministério de Minas e Energia foi confirmado pelo presidente Jair Bolsonaro por meio das redes sociais. O chefe do Executivo Federal explicou que a partir de 16 de abril retorna a bandeira verde para os consumidores de energia. Com isso, a conta de luz vai ter uma redução média de aproximadamente 20% na conta de luz do consumidor residencial. A tarifa extra estava em vigor desde setembro do ano passado e gerava um acréscimo na conta de energia elétrica de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. Em 2021, o Brasil enfrentou a pior seca dos últimos 91 anos. A bandeira de escassez hídrica foi uma das medidas funcionais adotadas pelo governo, já que os reservatórios estão muito mais cheios e o risco de falta de energia foi totalmente afastado. Em período de crise hídrica, as bandeiras tarifárias são definidas mensalmente e informadas na própria conta de luz e significam: na cor verde revela condições favoráveis de geração de energia, logo a tarifa fica sem acréscimos. A bandeira amarela representa condições de geração menos favoráveis e, por isso, o valor começa a ter pequenas alterações. Já a bandeira vermelha é dividida em patamar 1 e patamar 2 e sinalizam que as térmicas estão ligadas e, por isso, gera um custo maior do serviço. A bandeira de escassez hídrica é a mais cara do sistema e é sinalizada na fatura pela cor preta. Já havia uma previsão de que a bandeira de escassez hídrica terminaria no final de abril, mas a medida anunciada pelo Ministério de Minas e Energia e pelo presidente Jair Bolsonaro antecipa a redução em cerca de 15 dias. Com a manutenção das atuais condições de chuva, a perspectiva do Executivo Federal é de bandeira verde até o final do ano. O mês de abril chegou e com ele o calorão, não é verdade? Os brasilienses já estão sentindo o clima só de andar pelas ruas da capital. Meteorologistas alertam para uma possível onda ainda mais forte de calor para os próximos dias. Então, acompanhe dicas para enfrentar o clima com a repórter Luísa Câmara. Uma cidade com um céu lindo e talvez o maior defeito de Brasília para muitos é a não existência de uma praia. E mesmo com as belezas que refrescam o brasiliense, como o Lago Paranoá, os decks sul e norte e a água mineral, o calor e a seca estão castigando a população. Brasília tem 2 períodos de clima bem distintos ao longo do ano. Entre os meses de maio a setembro, a cidade passa por período de estiagem, praticamente não há ocorrências de chuva. Já no período que compreende de outubro a março, Brasília sofre com intensas chuvas e temporais capazes de alagar muitas ruas. Os sinais da chegada da seca na capital começam em maio, quando as chuvas diminuem e os ipês roxos anunciam a estiagem. O clima segue seco até setembro e quanto menos umidade no ar, mais intenso e bonito é o pôr do sol.
não. Sem falar que o intenso azul do céu é sempre um espetáculo à parte. Porém, nas ruas, a população já está sofrendo com esse calorão, mas nem por isso a caminhada ou aquela corrida é deixada de lado. Muito pelo contrário, tem gente que deixa a moleza de lado e aproveita a seca para se exercitar. Mas é importante lembrar também alguns cuidados para que o calor intenso não castigue os brasilienses. Por exemplo, beber bastante água, se possível, usar roupas mais leves, hidratar a pele e os lábios com cremes e protetores labiais, comer alimentos leves como frutas e verduras e não fazer esforço excessivo durante as atividades físicas. E olhando para o céu, o brasiliense já tem uma noção de que o calor realmente está terrível. Brasília está castigando com a seca e, com isso, cabe à população trazer a sua melhor aliada, a garrafa d'água. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, a umidade relativa do ar continua abaixo dos 30%, o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, OMS. Para esta semana, o índice deve variar entre 75% com a máxima e 15% com a mínima. É o que explica o meteorologista do INMET, Olívio Bahia. As últimas semanas na região central do Brasil vêm sendo marcados por muito calor e umidade muito próxima a 30%. A gente observa na imagem de satélite a região central do Brasil com pouca nebulosidade. Tudo isso é favorecido pela atuação de uma massa quente e seca que vem se estabelecendo sobre a região central do Brasil. Pouca nebulosidade, muita radiação solar faz com que as temperaturas subam acima dos 30 graus. Aqui em Brasília, a expectativa hoje é máxima de 31, 32 graus em algumas localidades do Distrito Federal. E a gente chama a atenção que a última chuva mais expressiva sobre o Distrito Federal ocorreu no último dia 19 de março. Então são dias com pouca chuva, pouca nebulosidade, temperaturas acima dos 30 graus e umidade variando ali entre 30% até 25% em algumas áreas. Na região centro-oeste, a máxima, inclusive, deve chegar à casa de 37 graus na tarde de hoje. Mas, novamente, o que chama atenção é o tempo seco e quente nos últimos dias, que vem propiciando umidade baixa, e tudo isso vem aumentando aí o risco de incêndios na região central do Brasil. Com isso, os termômetros ficaram na casa dos 32 graus no dia de hoje, com um clima de deserto. A orientação é que a população siga as recomendações durante a seca da capital e, claro, se hidrate bastante. E se tem algo bom para fazer em dia de sol é visitar o zoológico. E olha, um dos projetos mais procurados pelo público visitante da Fundação Jardim Zoológico de Brasília é o Zoo Experiência, que está com vagas abertas para aqueles que querem ter a chance de conhecer de perto o trabalho da instituição. O valor da visita guiada é de R$ 30 por pessoa. O biólogo Igor Moraes conta mais sobre o projeto e como se inscrever. O Zoo Experiência começou em 2019 e traz uma proposta bastante inovadora ao Zoológico de Brasília. A ideia é que o visitante conheça os bastidores da instituição, os trabalhos da instituição e também tenha uma interação controlada com alguns desses animais, como, por exemplo, alimentação da girafa, treino dos hipopótamos e manuseio de serpentes não peçonhentas. Tudo isso ocorre considerando o bem-estar dos animais, eles têm a opção se querem participar ou não da visita, e a solicitação da visita pode ser feita por agendamento pelo e-mail deam, D-E-A-M de macaco, @zoo.df.gov.br, e o Zoo Experiência ocorre apenas às quartas e quintas-feiras, tanto pela manhã quanto à tarde. Com o objetivo de imunizar 90% do público-alvo, foi lançada nesta semana a campanha de vacinação contra a gripe e o sarampo. Para que seja atingida a meta e, em caso de necessidade, a imunização também pode ocorrer fora das unidades de saúde. Repórter Francisco Lima. Teve início nesta semana a campanha nacional de vacinação contra a gripe e o sarampo. Com a meta de imunizar 90% do público-alvo,
o lançamento foi em uma unidade básica de saúde na Asa Sul, área central de Brasília. Devem ser disponibilizadas pelo Ministério da Saúde aproximadamente 95 milhões de doses. Em 2021, 89,1% do público-alvo foi imunizado. Estimava-se que 79.710.839 pessoas fossem vacinadas, mas 71.889.287 doses foram aplicadas. Este ano, segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, se for necessário, será realizada a imunização também em locais fora das unidades de saúde do DF, para que a meta seja alcançada. Caso de fato seja preciso, serão instalados postos de vacinação em locais como rodoviárias, além de aeroportos. A pasta seguirá o Programa Nacional de Imunização PNI, que é ligado ao Ministério da Saúde, além das demais orientações da pasta. A imunização ocorrerá em 2 fases. De 4 a 30 de abril, ocorrerá a primeira fase de imunização contra a influenza. Serão vacinados idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. O Ministério da Saúde realizará o dia D para fazer uma mobilização nacional em prol da campanha no último dia da primeira fase. Em seguida, também poderão ser vacinadas até o dia 30 de junho, último dia da campanha, crianças a partir de 6 meses e menores de 5 anos, com 4 anos, 11 meses e 29 dias. Em seguida, também poderão ser vacinadas até o dia 3 de junho, último dia da campanha, crianças a partir de 6 meses e menores de 5 anos, com 4 anos, 11 meses e 29 dias, além de outros grupos que também compõem o público-alvo da vacinação. De acordo com o Ministério da Saúde, as campanhas para a imunização são de responsabilidade do Estado. 76,5 milhões de pessoas devem estar aptas para serem vacinadas. O imunizante que será administrado é eficientemente comprovado no combate à cepa H3N2. O vírus foi responsável por ter causado o aumento de casos de gripe ainda no início deste ano. Ele também age contra as variantes H1N1, além do tipo B. A pasta enfatiza que foi pago no ano passado um alto preço devido a mortes de pessoas em consequência de doenças que poderiam ser evitadas com eficazes campanhas de vacinação. O Ministério da Saúde também falou que, devido às campanhas de vacinação, provavelmente os jovens médicos pediatras de hoje não tenham presenciado casos de sarampo. A doença também faz parte do calendário de vacinação lançado nesta semana. A tríplice viral é responsável pela imunização contra o sarampo. O imunizante também é usado para proteger contra rubéola e cachumba. 14,8 milhões de doses serão disponibilizadas para estados e municípios. Você vai assistir depois do intervalo. Distrito Federal tem novas linhas de ônibus e itinerários ampliados. Continua em Brasilândia a Feira da Goiaba. Seguimos com o que foi notícia na semana e agora vamos falar do transporte público aqui do Distrito Federal, que parece que vai melhorar. E isso porque os usuários contam com 58 novas linhas de ônibus e mais de 600 itinerários ampliados. Veja. Não é de hoje o descontentamento da população do Distrito Federal em relação ao transporte coletivo. O meu nome é Rafael, eu uso para ir e voltar da escola e eu acho que o transporte público tem muito a melhorar, né? Porque esse horário é muito lotado, aí poderia ter mais fluxo de ônibus. Meu nome é Maria, eu moro em Taguatinga e o ônibus que a gente tem muita dificuldade é o 377, que passa na QNL e só passa em 1 hora e olha lá. Geralmente ele demora 2 horas, 1 hora e às vezes nem passa. Eu sou Ana Clara Porto e eu acho que o transporte público é muito importante pra gente, sim, que não tem como vir de carro e tudo, por causa dos pais e tudo. Mas a locomoção é difícil porque de manhã cedo é muito lotado.
e fica um pouco cansativo vir em longas viagens, eu moro muito distante. Então eu acho que podia melhorar isso. Mesmo sendo estudante e tendo passe estudantil, o valor ainda é muito caro para quem tem que pagar. Então quem vai para o serviço, as condições precárias, o valor é muito alto, aí às vezes por causa da gasolina, às vezes a taxa aumenta muito mais ainda. O GDF, na tentativa de melhorar esse cenário, busca medidas para fornecer mais conforto e opções aos passageiros de ônibus da capital. Entre as recentes iniciativas adotadas estão a criação de 58 novas linhas e 617 itinerários ampliados para facilitar ou incluir novos usuários. A ampliação atingiu, por exemplo, o Paranoá Parque, que desde fevereiro é atendido por 2 ônibus que fazem o percurso de ida e volta entre o condomínio e a rodoviária do Plano Piloto. Começaram a ser atendidas até mesmo áreas rurais como Água Quente, no Recanto das Emas, e Aguilhada, em São Sebastião, que agora tem o coletivo que circula nas estradas de terra. O governo local também investe no sistema de integração do transporte, que, por meio do cartão Mobilidade, permite ao usuário pagar o valor máximo de R$ 5,50 por até 3 viagens no prazo de 3 horas. De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade, CEMOB, são aproximadamente 2.800 coletivos nas ruas do DF. E só agora, com a aproximação do fim da pandemia, a demanda por ônibus retornou e atende um total de 1.100.000 passageiros por dia. Apesar desses esforços e promessas, se você, cidadão, permanecer descontente com o serviço dos coletivos, você pode e deve registrar queixa na ouvidoria do GDF pelo telefone 162 ou o site ouve.df.gov.br. E as administrações regionais passaram a oferecer um atendimento 24 horas por dia pelo portal de serviços do DF. O projeto foi lançado na terça-feira em cerimônia no Palácio do Buriti. Os usuários vão poder contar com mais de 30 serviços, como pintura de faixa de pedestre e instalação de paradas de ônibus. Futuramente, segundo o governo local, também vai ser possível solicitar licenciamento para quiosques, trailers e autorização para ambulantes. O governador Ibanez Rocha explicou mais sobre a medida. Vamos ouvir. E é um programa que ele foi feito de forma bastante transversal, com várias secretarias, com o trabalho da Controladoria, com o Paulo, o Itamar lá na SUTIC, todos os ouvidores do Distrito Federal, e ouvindo também a comunidade, os principais problemas da comunidade. E como disse a deputada Celina, esse é um programa de coragem, porque você vai ter a reclamação do administrado, daquela pessoa que lhe colocou no cargo da população em si. Então, ela vai ter um acesso direto aos serviços, 24 horas por dia, então ele vai poder chegar de noite do seu trabalho, depois de ter caído naquele buraco, e vai indicar onde é que está o buraco, vai poder sair da quadra de esportes que está mal arrumada, e ele vai poder fazer uma reclamação, porque mesmo com o trabalho dos administradores, eu agradeço muito aos administradores, secretários, presidentes de empresa, sociedade civil aqui presente, está nosso querido Zé Aparecido ali, não dá para ver tudo. A gente precisa do olhar da comunidade, precisa do olhar da sociedade. No governo, nós criamos a Secretaria de Atendimento à Comunidade, ajudou muito. O Severino esteve lá durante um bom período, atendendo as pessoas ali de forma direta, mas a gente tem que dar às pessoas facilidade, inclusive para reclamar. Eu acho que isso é importante, Zé, no governo. É você ter coragem de ouvir a reclamação e tentar buscar a solução. Porque também não dá para ficar só ouvindo a reclamação e fazer de conta que ela não existiu e de que as pessoas realmente não têm essa carência. Então, dentro do nosso governo, nós fizemos isso em todas as áreas. É o espírito de acolhimento das famílias do Distrito Federal, com os seus problemas, com as suas deficiências, deputado Jorge,
de modo que a gente possa encaminhar as soluções. O pão nosso de cada dia tem se tornado artigo de luxo na mesa. É que com o aumento de até 20%, o pão francês se tornou mais caro para os brasilienses no mês de março. Isso acontece devido à valorização do trigo no mercado internacional e à guerra no leste da Europa. O pãozinho nosso do café da manhã de cada dia está mais caro. O alimento, considerado um dos mais presentes na mesa dos brasileiros, em março teve alta de até 20%. A guerra no leste europeu foi um dos motivos pelo aumento, mas o principal deles foi a valorização do trigo pelo mercado internacional. Por conta disso, houve uma elevação considerável nos preços aqui no Brasil. 60% do consumo interno da matéria-prima na atualidade vem da compra externa do produto. A maior parte, 85%, vem da Argentina. Na balança, o pão que é comprado no quilo teve aumento de 12% a 20%, segundo a Associação Brasileira da Indústria da Panificação e Confeitaria, ABIP. Ainda de acordo com a associação, a constante elevação dos preços tem sido absorvida pelo setor de confeitaria e panificação e que, em consequência da pandemia da Covid-19, deixou o mercado incerto. Os reajustes não chegaram ao consumidor final. A ABIP ressalta que o trigo é apenas um dos ingredientes dos produtos que vem sofrendo constantes aumentos. Juntamente, devem ser apontadas elevações nos preços da energia, óleo, combustíveis e outros, inclui a associação. Acompanhando esse aumento, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 12 meses o café sofreu alta de 75,32%. O leite teve aumento de 8,75%, seguido pelo pão francês, com 4,34%. Diante do aumento do pão francês, parte dos empresários não repassaram o reajuste aos clientes. Com o estoque de farinha que dura aproximadamente 10 dias, o empresário e dono de padaria Paulo Júnior Soares está segurando quanto pode, mesmo com um reajuste tão alto. Mas ressalta que depois terá que repassar o valor aos clientes. O a gente está segurando para manter clientela, até acabar o estoque de farinha que eu tenho. Na hora que acabar, eles vão passar o reajuste. Aproximadamente 210 milhões de toneladas de trigo, que são 30% do mercado internacional, é de responsabilidade da Ucrânia e da Rússia. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria do Trigo, a Abitrigo, a guerra entre os dois países pode afetar o mundo todo. Segundo a associação, nos últimos meses o aumento foi de aproximadamente 10% na farinha de trigo. Diante desses constantes aumentos de preços dos alimentos, o café da manhã tem ficado cada dia mais caro. O pão francês é uma delícia, né? Mas em excesso você já sabe, engorda. E por falar nisso, no último dia 4, completou um mês do Dia Mundial da Obesidade. A condição afeta aproximadamente 96 milhões de brasileiros e pode desencadear doenças mais graves. A repórter Luísa Câmara preparou uma reportagem com pessoas que superaram o problema. Vamos acompanhar. Não é questão estética, muito menos a busca por um corpo perfeito. A obesidade deve ser combatida para oferecer mais qualidade de vida para as pessoas nessa condição. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal possui protocolos para acolhimento dos pacientes com enfermidade. Ninguém precisa lidar com a obesidade sozinho. Uma frase que ressalta a importância do Dia Mundial da Obesidade, lembrado no dia 4 de março, como uma data para tratar do assunto sem estigmas. O mês relembra ainda a luta de pessoas que são ou já foram obesas. É o caso de Crícia Batista. Hoje, Crícia influencia outras pessoas através de suas redes sociais com exercícios físicos. Ela explica que já teve obesidade e atualmente se sente realizada, tentando manter os hábitos que adquiriu ao longo do tempo. Desde a minha infância, eu enfrentei problemas com obesidade e fui estimulado pelo meu pai e a minha mãe sempre a praticar atividade física para o controle da obesidade, até mesmo porque meu pai é um mestre de capoeira, minha mãe é professora de educação física, isso não ia ser diferente.
E eles tentavam também dar aquela controlada ali na boca, né? Colocar algumas regras para que eu seguisse e não ganhasse mais peso. E só que eu vivia num efeito sanfona. Como todo obeso, eu fui foco de piadinha e tudo mais, fui. Mas como eu sempre fui uma menina muito segura, eu não me sentia atingida por aquilo e muitas vezes até pegava a brincadeira dos outros e eu mesma fazia brincadeiras em relação ao meu corpo. Ao longo do tempo e da vida, eu fui ganhando cada vez mais peso, as responsabilidades vieram, então você tem que trabalhar, você tem que ir para a faculdade. Aí eu já não encontrava nenhum esporte que eu realmente amasse, então aquilo faz com que você não se prenda ali na atividade física. E aí fui ganhando cada vez mais peso, até que eu cheguei em 120 quilos. E aí sim eu comecei a enfrentar limitações, assim, em relação à atividade física, né? Já não era mais a mesma coisa. Eu tentei fazer um treinamento funcional e terminei o treino vomitando. Eu tentava fazer uma caminhada e os dedos ficavam dormentes. Eu tentava andar de bicicleta, os olhos piscavam, sabe? E aí eu resolvi ir no médico achando, assim, que eu tinha alguma doença que eu precisava tratar. E aí, quando eu cheguei no médico, que eu passei pela bateria de exames, aí o médico virou para mim e falou: olha, o seu problema é obesidade mórbida grau 3. A cirurgia bariátrica, quando ela foi idealizada para alguém como você, né? Com obesidade mórbida grau 3, tendo dificuldades em fazer atividade física e tudo mais, que é o que colabora para a perda de peso. E assim, passei pela cirurgia bariátrica. Já fazem 5 anos e 5 meses. Muitas vezes o emagrecimento, o obeso ele enfrenta vários problemas, né? Já por ser obeso em si, e ainda quando a gente passa pela cirurgia bariátrica, as pessoas desmerecem o nosso emagrecimento, sabe? Como se aquilo fosse uma mágica, como se aquilo fosse permanecer para sempre. E essa não é a verdade. A verdade é que eu realmente mudei meus hábitos, é que realmente hoje, diariamente, eu como diferente, eu faço boas escolhas na minha alimentação. Deixei de comer as coisas, vivo de uma maneira restritiva? Não. Mas eu tenho controle sobre a minha alimentação sempre, indo ao nutricionista, tomando os suplementos direitinho e tal. Eu pratico atividade física. Eu realmente descobri alguma coisa que eu amo. Hoje em dia eu amo pular corda. Então eu realmente pulo corda com muito prazer. Faço musculação também, entendendo que ela é a mãe de todas as atividades, que a gente realmente precisa dela. E agora estou me aventurando no jiu-jitsu. Então, assim, isso tudo mudou muito para mim, assim, o prazer realmente de me movimentar, a consciência de que eu realmente tenho que mudar meus hábitos, porque eu já tenho 41 anos, então eu tenho que pensar numa velhice saudável para mim, né? Hoje, eu não tenho uma preocupação com o meu peso, eu tenho uma preocupação em manter com constância os hábitos que eu adquiri, sabe? É na hora de me alimentar, eu realmente fazer boas escolhas dentro da minha alimentação. E essas boas escolhas, elas precisam permanecer em 90% do meu tempo, entendeu? Porque a obesidade é uma doença e se eu não cuidar, eu volto para onde eu estava. Então, eu mantenho isso frequentemente na minha mente, sabe? Eu preciso consolidar bem esses novos hábitos que eu adquiri. Eu não posso deixar de praticar atividade física e assim, eu não preciso ficar tão presa à balança, me pesando, preocupada se eu estou engordando ou não. Porque vai ser uma consequência essa constância no meu peso baseada nas novas escolhas que eu fiz. A porta de entrada para o tratamento na rede são as unidades básicas de saúde. É onde os pacientes que muitas vezes procuram a assistência médica por queixas diversas recebem o primeiro acompanhamento para tratar da condição. Segundo o Ministério da Saúde, o excesso de peso atinge 96 milhões de brasileiros. Entre 2003 e 2021, a proporção de indivíduos com obesidade saltou de 12% para 26% da população. A Pesquisa Nacional de Saúde informa ainda que a condição de obesidade alcança cerca de 41 milhões de adultos, com distribuição maior em mulheres se comparado aos homens. No Distrito Federal, entre os adultos acompanhados pela atenção primária à saúde, cerca de 70% estavam com excesso de peso em 2020, contra 59%
em 2015. A obesidade é apontada como fator de risco para doenças cardiovasculares, problemas psicológicos e até mesmo o câncer. Com a pandemia da Covid-19, muitas pessoas sofreram com maior tempo de internações, problemas cardiovasculares e, além disso, um maior índice de óbitos no país. A nutricionista Michele Bezerra traz algumas recomendações para quem está acima do peso e deseja sim ter hábitos mais saudáveis. Para ela, o equilíbrio alinhado com a orientação de profissionais se torna fundamental. Para as pessoas que estão se sentindo mal por estarem acima do peso ou que já estão obesos, eu sempre recomendo comida de verdade. O que é isso? Começar a trocar o industrializado, o biscoito industrializado por uma fruta, né? Reduzir o sal de adição, que é aquele salzinho que você tempera na alimentação, tomar bastante água e tentar inserir na alimentação do dia a dia mais fibras, tá? Através de frutas e verduras, através de farelo de aveia, germe de trigo, farinha de banana verde, fibra de maracujá. Essas fibras associadas à alimentação, inserindo através de consumindo com suco de frutas, consumindo ali com uma fruta, ela vai começar a controlar a obesidade, porque vai começar a melhorar a função intestinal. Na função intestinal, quando o intestino está inflamado, a pessoa tem uma tendência a ter ansiedade, depressão. Por quê? Porque tem uma redução da produção das bactérias intestinais. Então, ocorre uma sobrecarga, um aumento da produção das bactérias que são mais causadoras de doença. E isso tudo faz com que a pessoa adoeça. A serotonina, que é aquele hormônio do bem-estar, do bom humor, da felicidade, que deixa a pessoa muito feliz, né? Ela é produzida 85 a 90% no intestino. Então, a baixa qualidade na alimentação ocorre uma redução da produção dessas bactérias saudáveis e, consequentemente, uma redução da serotonina. Vale lembrar que o critério utilizado para avaliar e classificar o estado nutricional de uma pessoa é o Índice de Massa Corporal, IMC. De acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, a fórmula para o cálculo do IMC é peso em quilos dividido pelo quadrado da altura em metros. Por exemplo, uma pessoa de 80 quilos e 1,70 de altura deve dividir o peso pela altura e o resultado obtido dividir novamente pela altura. No caso do exemplo, o IMC seria de 27,68. A pessoa é classificada com excesso de peso quando o IMC é igual ou superior a 25 e classificada com obesidade quando o IMC é igual ou superior a 30. Vale lembrar também que a doença possui 3 estágios. A obesidade de grau 1, quando o IMC é maior do que 30 e menor do que 35. A obesidade de grau 2, quando o IMC é maior que 35 e menor que 40. E o estágio mais grave, que é a obesidade de grau 3, quando o IMC é maior do que 40. Continua neste fim de semana em Braslândia a Feira da Goiaba. O evento simboliza a produção de 9 mil toneladas da fruta somente no Distrito Federal. Por lá, os visitantes encontram doces, geleias, licores, bolos, tortas e outros alimentos preparados com goiaba pelos produtores da região de Braslândia. Para os que preferem conhecer mais de perto o cultivo, colher e comer a fruta do pé, amanhã, domingo, vai ser realizado o Colha e Pague. O local da feira é na Associação Rural e Cultural Alexandre de Guzmão Arcag, na BR-080, quilômetro 13. O horário de funcionamento aos sábados e domingos é das 10 da manhã às 10 da noite, mas a praça de alimentação se estende até meia-noite. O primeiro período de grande colheita da goiaba foi no fim do mês de março e o próximo está previsto entre setembro a outubro. Em termos financeiros, a expectativa da Emater DF é de que a produção alcance uma receita bruta de 11,25 milhões
milhões de reais. E você também fica muito bem informado por meio das nossas redes sociais na internet. O nosso Instagram é @TVUniãoBSB e o WhatsApp aparece aí na sua tela. Por lá você também pode mandar a sua mensagem, marcar a gente nas publicações, comentar como foi o nosso programa. Participe! O BNews primeira edição fica por aqui e te aguardo logo mais às 18 horas na segunda edição das principais notícias da semana.